Vamos para mais um cafezinho e eu vou falar de coach. Vamos falar de coach. O que isso tem a ver com o meu último cafezinho, né? Na verdade, esse vai ser a continuação do meu último cafezinho. Se você não viu meu último cafezinho, né? Eu falei sobre o meu método de estudo, né? O método de conhecer as coisas, né? E aí eu fiquei pensando assim, o que falta, né? O que ficou faltando ali? E aí eu falei assim, eu vou dar uma olhada no que o pessoal tá falando no Blue Sky. Eu abri o Blue Sky, dei um pequeno scroll e já vi assim, do we need coach, né? E aí alguém falou assim, a segunda-feira anti-coach, né? E eu nem lembro quem falou, né? Desculpa não mencionar aqui. Mas assim, alguém falou de segunda-feira anti-coach. E eu pensei, pode ser aí pode ser um bom tema no cafezinho. Porque assim, quando eu falei lá no meu cafezinho anterior de que eu sempre tento buscar uma referência, a gente sempre corre o perigo de cair no coach, né? E aí eu tenho que definir aqui, eu já tenho alguns vídeos falando isso, sobre o que é o coach, né? O coach, ele é uma pessoa que ele vai partir de um pressuposto básico. Assim, o pressuposto básico do coach é que você só depende de si mesmo, né? Tudo para você dar certo só depende de você mesmo. E aí, assim, você é a chave do seu sucesso. Então, e outra coisa, o coach ele vai muito se basear pela, pela ideia da chave, né? Esses dias minha esposa estava trabalhando, né? E ela deixaram um livro no capô do carro dela, né? Ela tem carro, eu não tenho carro, né? E aí, quando a gente foi almoçar, ela passou em casa pra pegar e eu vi aquele livro assim, nossa, que livro é esse, né? As chaves para não sei o quê. E aí eu peguei aí eu abri assim, o livro, né? Era de um coach ligado à religião, né? Abriu que tinha as chaves para não sei o quê, a chave para não sei o quê. Aí eram uns 8 capítulos, cada um chamado a chave. Então o coach ele é muito fissurado nisso de a chave, porque o coach ele é um gnóstico, né? E aí assim, eu quero usar esse termo gnóstico, é um termo que eu gosto bastante, né? Gnóstico é uma filosofia meio grega, né? Assim, os gregos eles eram gnosticistas, né? Quer dizer, não todos os gregos eram gnosticistas, mas os gnosticistas eram gregos, né? O gnosticismo era assim, para você alcançar o máximo, a solução de todos os problemas, só tem que se basear no conhecimento. Falta algum conhecimento, o conhecimento vai te salvar, né? É você entender algum conhecimento que você vai alcançar alguma salvação. Então tem até um gnosticismo cristão aí, caso você tenha identificado algum discurso aí. Sim, existiu um gnosticismo cristão e metade do Novo Testamento é combatendo isso aí, né? Essa ideia, né? Que na verdade as coisas não são assim. Elas não é porque falta conhecimento, que você não tá, as coisas não estão dando certo para você. Não é a chave do sucesso que vai destravar o sucesso. Muito, às vezes, é compreender o contexto, compreender o ambiente que vai te mostrar como lidar naquele ambiente, né? Então, assim, por exemplo, eu falo muito assim que na minha carreira, por exemplo, eu não cresci nela enquanto eu achei que tudo era para olhar para mim e olhar o que faltava em mim. Eu comecei a crescer na minha carreira quando eu comecei a olhar para os outros e ver assim, o que as pessoas veem em mim, né? Por quê? Porque eu começava a olhar da perspectiva do outro, o que a pessoa vê em mim, né? E aí eu comecei a reparar que muitas das vezes eu sou um cara que eu moro em Campinas, um lugar extremamente xenofóbico, assim. Talvez você não tenha percebido se você mora aqui, mas porque as pessoas tratam bem quem é daqui, ou quem é do Sudeste, né? É engraçado que uma vez eu falei isso, assim, mas eu sou de Minas, eu sou de fora, ninguém me tratou. Amigo, tu é de Minas, né? Tu já respondeu a pergunta, né? Mas o. E aí eu entendi que assim, eu não poderia me dar a liberdade, e eu fui compreendendo algumas coisas, compreendendo alguns contextos, né? E eu acho que assim, a partir da problematização. O coach ele não vai fazer problematização. Ele não vai, por exemplo, o coach lá, o que ocorreu a Prefeitura de São Paulo? Ele vai falar assim: olha, a chave do sucesso é você acabar com a mentalidade de pobreza, você ter a mentalidade de riqueza. Ele não vai problematizar por que existe a pobreza, né? Quando você problematiza por que existe a pobreza, por que as pessoas são pobres e continuam pobres, você vai começar a entender muito mais do que o coach não mostra. Por quê? Do ponto de vista do coach, é tudo individual. Aí você fala assim, tá, beleza, você tá falando dos coaches de riqueza aí. Mas existem coaches na sua área? Provavelmente existe. Eu não quero falar na sua área especificamente, porque eu não quero limitar aqui. Mas se você tiver alguém que, olha,
basta você saber tal coisa, você vai destravar a chave do sucesso, e aí você vai conseguir fazer exatamente como eu faço, porque tudo que eu fiz deu certo. Isso aí não tem muita diferença dos picaretas da vida ali, daqueles lá que correm a Prefeitura de São Paulo. Não tem diferença. É a mesma forma de pensar e ele sabe que engaja. Por quê? Porque as pessoas já estão com essa mentalidade de tipo, eu preciso aprender como ficar rico, eu preciso aprender como ficar rico, eu preciso aprender como as coisas funcionam. E muitas vezes existem estruturas sociais que a gente tem que combater para a gente. E assim, uma das coisas que assim, falar disso é um discurso incompleto. Eu posso ficar horas e horas e horas falando de coach, enquanto eu tenho que olhar também para o que é o conceito de sucesso, né? Porque assim, eu quero ficar rico? Eu não quero ficar rico. Eu quero ter uma vida sossegada, com pessoas com o mesmo padrão de vida. Porque pensa só, imagina que eu tenho um mundo que tá todo mundo milionário, e todo mundo andando no seu jatinho, e todo mundo. Cara, se você tiver um mundo desse, você não consegue comer em nenhum restaurante, você não consegue alguém para limpar a sua casa. Entendeu? Por quê? Porque eu não quero naturalizar problema, não. Eu falei limpar a casa, assim, tipo, mas eu acho que você. Por mim, assim, se a gente vivesse numa social-democracia plena ali, que é um negócio que vendem aí, eu não vou entrar nesse tema, né? Seria muito difícil você achar alguém que vende que limpa a sua casa. Tanto que é um dos problemas do Brasil moderno, né? As pessoas se ressentem porque não tem alguém barato para limpar a própria casa, né? Tanto que. Eu não vou entrar nesse tema, não, né? As pessoas se ressentem que as pessoas querem um escravinho ali, um empregadinho para limpar, fazer tudo. Ah, eu preciso, não sei o quê. Aí ficam. As pessoas querem isso, né? E tem até um discurso que eu acho perigosíssimo, né? Assim, tipo, uma vez eu ouvi alguém falando assim, pô, mas eu não posso ter, bem na minha vez que eu sou rico, eu não posso ter isso. Eu falei, não, mas eu não quero entrar pra essa área, né? Mas assim, é só pensar assim, imagina se todo mundo fosse rico. Quem ia trabalhar no. Quem ia ser o chefe de cozinha? Quem ia ser Quem ia ser a pessoa da padaria, né? Então, uma classe onde cada um entende a sua posição e cada um tem um estilo de vida muito parecido um entre o outro, é uma sociedade que eu almejaria. Então, eu não quero ser rico, eu quero ser um engenheiro de software que está fazendo o meu trabalho ali, que eu gosto do que eu faço. Eu gosto de assim, se pegar para mim e falar assim, cara, eu tenho um sistema aqui, vamos mudar ele, vamos compreender ele, depois vamos transformar ele, vamos desenhar ele. Eu gosto de fazer isso, né? Eu não tô fazendo isso para ficar rico, não. Eu não tô fazendo, eu não tenho uma visão, porque assim, já tive a oportunidade de sair da área e, sinceramente, cara, depois de 20 anos você até cansa, né, de algumas coisas, você fala, putz, pegar código tosco, ficar resolvendo, né, você cansa, você, quer saber, vou pro meio do mato, vou ser marceneiro, né, você cansa disso, né, então, eu tô falando de coach, né, aí o coach ainda com aquele discurso, né, seja seu próprio chefe, e aí sempre tem a regra do sucesso, né? Que assim, ele vai botar uma regra ali e ele vai achar que essa regra se aplica para todo mundo, enquanto essa regra não se aplica para todo mundo. Né? Por exemplo, nem todo desenvolvedor vai ser um dono de empresa, né? Só que, por exemplo, o desenvolvedor que ele fala assim, não, eu vou querer trabalhar aqui, isso aqui, ele tem o direito a ter um estilo de vida muito bom, né? Ele tem direito a ter um salário digno, né? Um salário que dê ali para ele se sustentar e usufruir assim do que a sociedade tem de melhor. Não é usufruir da que a sociedade tem de melhor isso mesmo trabalha no subconsciente, porque quando eu falo usufruir do que a sociedade tem de melhor, para mim significa uma coisa, mas pode ser que para você significa outra, né? Pode ser que para você tá pensando assim, o cara pegar o jatinho dele e tá viajando. Para mim é só descer ali, tomar um cafezinho lendo meu livrinho. Sim, um monte de carro passando aqui. Essa rua que tem aqui dessa janela é uma rua ultra movimentada, por isso que essa janela está sempre fechada. Que isso é uma aquela coisa que eu maldigo o JK, né, Juscelino Kubitschek, não a Jake Horley, né? Que o tempo todo, porque. Tem até a piada, né? Não vou fazer essa piada aqui, né? O JK ele não gostava de trens, ele gostava de carro, né? E ele foi a pessoa que forçou
as cidades a serem todas voltadas para automóveis. E assim, o maldito, eu reclamo dele. Eu sei, ele era uma pessoa fruta do seu tempo, né? A culpa não é dele, é do contexto que ele vivia, né? E eu odeio morar numa cidade que é 100% voltada para carro, né? Preferia muito mais uma cidade voltada para pedestre, que tem ambientes caminháveis muito bons. Isso para mim é um conceito de vida plena, de vida confortável, né? Mas a gente tá falando de coach aqui, né? Então o coach é aquela pessoa que vai dar uma fórmula mágica, que é aprenda alguma coisa e você vai ter o sucesso que você imagina. E aí o sucesso que você imagina é todo aquele conjunto de sucesso ali que, por mais que a pessoa não fale, tá no subconsciente. Tipo, você vai ser o céu, pica das galáxias, você vai ser o Elon Musk, né? Que o Elon Musk, ele entra ali no ideário, eu já falei disso em alguns cafezinhos de heróis, isso aqui, no ideário de um herói moderno ali, um herói pós-moderno, um herói contemporâneo, que ele é mal e é bem ao mesmo tempo, que as pessoas gostam dele, e ele pode fazer a sacanagem que for. Ele entra num contexto ali que é ou um semideus ou um herói, que entra na mentalidade das pessoas como isso, né? E isso é um problema, né? Tipo, eu prefiro combater esses semideuses, combater esses heróis, essa mitologia moderna, né, no meu canal, do que alimentar essas maluquices aí e ganhar views com isso, né? Então, o discurso do coach é um discurso muito, muito tentador, né? E ele parte também de uma outra ideia. Tem um livro que surgiu. Eu sempre estou olhando aqueles livros. Hoje não, porque ninguém mais compra livro, né? Mas teve um livro que foi muito influente nos anos 2005, alguma coisa assim, que chamava O Segredo. E esse livro, eu vi uma palestra de algum especialista, falando que esse livro é a base do discurso coach, ou talvez fosse um mini documentário do Meteoro, né? Isso é a base do discurso coach. O que era o livro O Segredo, né? O livro do Segredo, assim, o universo, e aí o universo, assim, o universo é aquela entidade que ela não é uma entidade cósmica física, né? O universo seria tipo um xamanismo, né? Um xamanismo 2.0, onde o universo é uma entidade tanto física, né? Como assim, tipo, os mundos, os planetas, não sei o quê, quanto religiosa, né? Tipo, o universo conspira. Tipo, os planetas não conspiram. Então, quem conspira é uma entidade que tem uma consciência, né? O universo conspira a seu favor, e aí você tem que entender o universo, entender as forças da atração, e aí pensa positivo que você vai conseguir, você tem que só destravar a chave. Então parece que foi esse livro aí que, que eu devo ter visto aí, antigamente eu frequentava um local, deve ter no YouTube, né? Que era o Café Cultural da CPFL, TV Cultura. Era interessante, eu frequentava muito ali, de 2008 até 2014, né? E aí depois disso aí a gente meio que parou de ir, né? Mas eu vi diversos debates sobre, talvez, né? Ter visto algum, não lembro agora, porque fui em tanto que eu não lembro mais, né? E faz bastante tempo, né? Mas deve ter no YouTube alguém falando assim, que isso aí deu a base, porque a gente chama de discurso de coach hoje, né? Essa ideia de que o mundo, né, ele tem forças, ele tem leis que são metafísicas, não físicas, né? Que você tem que descobrir elas para você fazer. Então, pensar positivo, né? Entender alguns conceitos que estão travando ali o seu desenvolvimento, né? Porque tudo depende de você. Tudo depende de você. E aí, já que deu 3 minutos aqui, né? Como é que a gente. Qual que é a verdade, já que a gente. Olha usando a metodologia coach, dizendo assim que você tem que descobrir a verdade para você compreender, né? Mas qual que é a chave do entendimento? Vou usar assim, a chave do entendimento para você compreender como esses caras são picaretas. Eu estou usando a linguagem deles contra eles, né? É entender que, na verdade, a gente tem estruturas sociais que elas estão aí. Elas existem. Eu falei por exemplo, eu moro numa cidade que é bastante xenofóbica. Então, toda vez que eu for analisar qualquer maneira de me portar aqui, por exemplo, uma vez a gente trabalhava numa empresa que todo mundo, de sexta-feira, todo mundo de chinelo e bermuda, né? E eu falei assim, por que você nunca vai de chinelo e bermuda? Eu falei assim, porque eu não posso ir de chinelo e bermuda. Eu não posso cumprir. Eu tenho que entender as estruturas sociais do qual eu estou submetido, né? E eu até falei assim, por que você não pode vir? Eu falei assim, cara, foi o seguinte, ó, olha como
olha como falam de nordestino. Eu falei assim, fala como falam de nordestino. E você pode dizer, ah, mas só falam na marcada. É porque eu já passei por um tratamento pra diminuir o meu sotaque, né? No fonoaudiólogo. E aí você vai falar assim, olha pra como fala com o nordestino. Ah, é um cara vagabundo. Ó, tá ali, tá de chinelo. Vem pro trabalho de chinelo. Agora, olha como fala para um sudestino, um cara, um paulista, um carioca. Oh, gente boa, o cara não sei o que, bom vivan, tá vendo ali, ó? Praieiro, veio de chinelo. É o mesmo elemento. É o mesmo coisa, analisada de uma ótica diferente. Isso aí não vai variar de mim. E eu posso lutar contra isso? Posso. Se eu tiver em posição de comando. Ou se eu tiver em situações que existem estruturas sociais que me protejam. Por exemplo, quando eu cheguei na atual empresa, eu sofri um assédio, uma das primeiras interações que eu tive com uma pessoa de Dublin, que só tive essa interação. E eu compreendi que aquilo ali era um assédio, baixei a bola, liguei pro diretor do Brasil, que eu sabia que era alguém que eu confiava, falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu quero saber, a empresa tem algum protocolo? Aí você, a empresa tem. Você quer seguir em frente? Eu quero. Tá bom. Aí ele falou assim: tá bom, nossa conversa terminou aqui. Eu descrevi a situação pra ele. Aí daqui a pouco eu ligo meu diretor. Falou assim: ó, você aconteceu isso, 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 você tem certeza? Eu quero continuar. Eu imaginei assim, tipo, puta, acabei, vamos ferrar aqui. Pensei, acabei de ser transferido pro time de Dublin. Vou voltar pro time do Brasil. Voltar pro time, porque um tempo ansioso. Aí eu vi que nada aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Também a pessoa não entrou em contato comigo, nunca mais topei com ela, né? Tipo, a primeira vez que eu tinha topado com ela, eu falei, não, deve ter ido pra outra. A empresa na época tinha 1.000 funcionários, deve ter ido para outro canto, né? E aí, um ano depois, meu diretor me liga e falou assim: olha, eu lembro daquela nossa primeira reunião. Para mim foi muito difícil aquela reunião, porque a pessoa era muito próxima a mim, mas certos comportamentos são aceitáveis. Então, assim, eu percebi que fazer uma denúncia naquela empresa valeria a pena. Por quê? Porque eu teria um certo nível de proteção, coisa que eu não teria em outras empresas. Por exemplo, em 2010, eu sofri um assédio moral violentíssimo, que quando a Dilma foi eleita, a pessoa levantou e falou assim, esse nordestino, não sei o que, não sei o que. Naquela hora eu calei. Hoje eu olho assim, deveria ter levantado ali, chamado 2, 3 testemunhos. Eu não sei se eu conseguiria na época, né? Não sei se tinha essa legislação contra a xenofobia, né? Contra o preconceito, né? Mas eu poderia ter. Hoje eu teria ido, olha, teria calado e, tipo, e fazer um boletim de ocorrência, porque isso é criminal. A empresa não tem que resolver isso, né? No meu caso da atual empresa, primeiro que era outro país, né? Não poderia fazer uma queixa em outro país. E segundo que ela não chegou ao ponto da pessoa me ofender por quem eu sou. Ela chegou só ao ponto da pessoa ficar me tratando de uma forma desrespeitosa. E eu exigi respeito, né? Então, assim, é compreender esses contextos. Compreender esses contextos, você precisa compreender as estruturas sociais. E para compreender as estruturas sociais, você tem que ouvir pessoas que falam das estruturas sociais, né? Então é isso, pessoal. Não sei se esse cafezinho ficou bom. Eu falei ali do que é o coach, do como identificar o coach, do que um coach não fala, né? Por que o coach não fala daquilo e de como a gente pode compreender o coach, como assim, compreender essa outra coisa que o coach esconde da gente vai trazer benefício pra gente, porque a gente vai saber lidar em ambiente que. Porque assim, no mundo do coach tudo é feliz, né? E aí no mundo do anti-coach tudo é infeliz, porque esse mundo é difícil. O mundo é complicado. Se a gente for pro mundo e dar ele com um mundo assim, tipo, as instituições, né, que a gente lida no dia a dia, se a gente for essa coisa benevolente, tudo é bonito, a gente só vai perceber que, na verdade, essas pessoas, elas são cheias de privilégios. Elas não entendem os privilégios delas, elas não te explicam isso. Elas falam a partir dos privilégios delas. É como a filha do Didi achar que todo mundo não é rico porque ela conseguiu alcançar. Tipo, pelo que ela não alcançou bosta nenhuma, né? E depois que ela é filha do Didi, foda-se, ninguém liga porque ela fala, né? Então, valeu, pessoal. Espero ter te ajudado com alguma coisa. E manda pergunta pra gente aí. Manda ideia pra cafezinho e que seja feliz. Seja feliz!